Os irmãos podem assentar, glória a Deus. É sempre bom estar nessa casa aqui. Essa casa aqui me traz sempre as mais preciosas lembranças. E meu coração, ele é um coração, digamos, dividido, né? Uma parte no Gama, outra parte aqui em Novo Gama com vocês. Irmãos, eu queria fazer a leitura desse texto que foi já lido aqui pelo André. Eu sei que nós estamos aí na festa do Gama, já houve ministrações dentro deste texto, e eu sei que também ontem o meu pai, o pastor Divino, também trouxe algumas reflexões aqui. Eu sei que a igreja já se alimentou muito dentro desse texto, e é muito difícil ser o último a pregar sobre um texto que todo mundo já falou, porque eu fico pensando, meu Deus, o que eu vou falar agora, né? E já parece que tudo já foi dito. E aí, mas ainda assim, eu estava agora de tarde, sentado lá em casa, na verdade de manhã, eu sentei em frente ao computador. E aí eu lembrava do que o pastor Elcio falou, do que o Jades falou. Ontem nós não estivemos aqui. E aí eu falava, meu Deus do céu, o alimento já foi dado, já foi ruminado, mas que o Senhor possa de alguma forma continuar falando aos teus servos. Unidade em verdade é o tema da nossa festa. Unidade em verdade. E nós vamos refletir um pouco acerca dos tipos de uniões que existem no mundo e como que nós, como igreja, nós participamos da unidade que vai muito além, que consegue transcender a união, amém? Vamos ler aqui Efésios, capítulo 4. Eu queria ler a partir do verso 1, tá bom? Efésios 4, a partir do verso 1. Portanto, Paulo falando, portanto, eu, prisioneiro no Senhor. Eu gosto muito nessa versão aqui da King James, que ele coloca prisioneiro no Senhor, não é prisioneiro do Senhor, é prisioneiro no Senhor. Suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. E ele continua dizendo, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. E agora ele vai falar de unidade. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só batismo, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu, muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Glória a Deus, né? Aqui já está o resumo de tudo. O corpo é um. Mas qual a finalidade da nossa unidade? E lembro, união é diferente de unidade. Por exemplo, o Brasil, ele é chamado de República Federativa do Brasil. E é composto por quê o nosso Brasil? Pela união dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Essa união em que cada estado tem a sua autonomia, mas não tem a sua soberania, desta união nós formamos o Brasil. Entretanto, são diversos estados para compor esta federação. Cada estado tem seu poder de legislar, propriamente dito. Cada município tem o seu poder de legislar, é por isso que tem aqui a Câmara Municipal do Novo Gama, que ela legisla em sentido para trazer alguns benefícios aqui para o município. Então nós temos tudo isso. Isso se trata de união. Quando nós falamos de unidade, nós estamos falando de um propósito comum. E o ser humano sempre ele vai tentar buscar se unir por interesses comuns. Isso é natural do ser humano. A união, entretanto, quando ela tem como foco o poder, ela representa a necessidade de se unir para manipular sempre. Todos os poderosos países, quando eles se unem com um foco de poder, eles vão exercer algum tipo de manipulação. Nós temos um escândalo que ele cresceu agora nos últimos dias e que explodiu nos Estados Unidos, e que uma parte desse escândalo está respingando aqui no Brasil. É aquele escândalo da USAID. Eu acho que vocês ouviram falar desse escândalo, onde uma agência americana, que é um país extremamente poderoso, ele adentra em diversos outros países, financiando e tentando de alguma forma manipular para que o poder ele aconteça da forma que eles querem. Entretanto, a unidade do corpo de Cristo não existe para que a igreja cresça em poder. Eu quero que você grave isso. A unidade do corpo de Cristo não existe para que a igreja cresça em poder. A unidade do corpo de Cristo tem como propósito a oração de Jesus lá em João no capítulo 17, que é a glorificação do Filho de Deus. Primeiro ponto é esse.
a glorificação do Filho de Deus. A unidade do corpo de Cristo sempre está apontando para a glorificação do Filho de Deus. Isso representa submissão total à vontade de Deus, ou seja, é a subjugação da minha e da sua vontade, é a subjugação dos nossos desejos à vontade de Deus. Este é o propósito principal da unidade. Nós vimos aqui várias palavras. Por exemplo, foi citado aqui esperança lá em cima, uma só esperança. E o que é esperança no contexto da Escritura? Eu quero hoje te dizer o que significa esperança no contexto da Escritura, que é diferente da esperança no contexto do mundo. Primeiro fator, a esperança no contexto do mundo é sempre expectativa de futuro. É sempre expectativa de futuro. Por isso que a esperança no contexto do mundo, ela sempre tenta de alguma forma negociar. A esperança, conforme nós cremos no Evangelho, nunca é expectativa de futuro. A esperança, antes de tudo, é certeza do que já é. Espera aí, amados, o trem aqui apagou. A esperança no contexto da fé é sempre certeza do que já é. Há poucos dias atrás, eu falava sobre a diferença entre profecia e adivinhação. Os irmãos já pararam para analisar a diferença entre profecia e adivinhação? Quem já parou para pensar sobre isso? Levante a mão. A profecia, ela não é uma expressão de uma revelação do futuro, não. A profecia sempre vai ser uma manifestação daquilo que já foi determinado na eternidade, daquilo que já é na eternidade, porque a partir do momento que Deus, na eternidade, Ele decide fazer, e eu falo aqui momento, tirando aqui a eternidade, porque a eternidade não se subjuga ao fator tempo, é algo complexo, mas a realidade é essa, porque quando nós falamos dentro do contexto de eternidade, não existe passado, não existe futuro, só existe o que é. Então a eternidade determinando algo, a eternidade vem por meio dos oráculos de Deus, por meio dos profetas do Senhor, e nos entrega aquela profecia. E a profecia, quando ela diz que vai acontecer, não tem para onde correr. A profecia, ela vai se cumprir. Não existe nunca possibilidade de manipulação sobre a profecia. Todas as religiões falsas, você consegue discernir uma religião falsa de uma religião verdadeira, da fé do Evangelho, da única religião verdadeira, justamente porque as religiões falsas, elas se baseiam em expectativas de futuro e em tentativas de se fazer cumprir aquele futuro. Porque, por exemplo, o Islã, na figura do Estado Islâmico, que é um braço extremamente radical do Islã, porque o Islã, ele olha para a Sharia, ele olha para a Sunnah, ele faz a leitura dos textos sagrados, e eles passam em cima daquilo a fazer de tudo para que aquilo se cumpra. Toda vez que existe a necessidade do esforço humano para que algo venha se cumprir, para que uma profecia se cumpra, nós não estamos diante de uma profecia, nós estamos diante de uma falsa profecia. Com relação à Escritura, que é composta de 1/3, 30% da Escritura se baseia em profecias. 30% da Escritura. A Escritura, quando ela diz que aquilo vai acontecer, você chorando ou não chorando, você estando feliz ou não estando feliz, aquilo vai se cumprir.
Você estando debaixo da obediência ou você sendo filho da desobediência, aquilo está determinado e aquilo vai se cumprir. Todas as vezes que um profeta de Israel se levantava e dizia como determinado rei ele iria cair, como que ele iria morrer, não tinha para onde correr, aquilo estava determinado e aquele rei morreria daquela forma. Aquela profecia se cumpriria daquela forma. Quando você entende isso, você entende que estar no centro do Evangelho, que estar com a esperança no Evangelho, significa estar num estado de descanso, porque não depende do teu esforço. Não depende do teu esforço. Todas as vezes que nós colocamos algum esforço humano, você sabe o que a gente cria? Uma torre de Babel. A torre de Babel, nós temos, o Jadson até falou disso na pregação dele sobre unidade. Nós temos um grupo enorme de pessoas, enorme, é toda a humanidade, todo mundo reunido. E agora nós vamos fazer o seguinte: nós estamos unidos num propósito único. Qual é este propósito? Um propósito de poder, um propósito de exaltação da vontade humana, um propósito onde o meu querer, ele vai se tornar, ele vai se concretizar conforme o meu esforço. Eu quero que seja feito assim. E assim eles planejam crescer, levantar, se erguer até as alturas, se colocando diante da face de Deus e contrariando a própria figura do Senhor. O maior ato de misericórdia de Deus naquele momento é o seguinte: eu vou gerar divisão. E quando a Escritura fala de divisão de línguas, eu quero que você entenda que não é que de repente saiu de lá um falando francês, o outro falando mandarim. Os que têm os olhinhos puxados vão falar mandarim, os outros vão falar japonês, os outros vão falar inglês. Não aconteceu isso não. Aconteceu que agora havia uma divisão de intento, uma divisão de pensamento, havia uma divisão de consciência, havia uma divisão ideológica. Essa divisão ideológica que acontece naquele momento faz com que aquele povo ele se espalhe. Sempre que há uma união com propósito de poder, necessariamente vai nascer algumas características. Primeiro, inveja, ciúme, sempre. Aquele Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte, quando o pai dele morre, ele assume o poder, e ele é uma espécie de absolutista dentro do país dele, dado até como uma divindade, todos os da família dele são deuses. O que ele faz? Ele olha para os tios, ele olha para a família, que de alguma forma pode tentar se levantar contra o poder dele, e ele sai matando todo mundo. É assim que acontece. Todas as vezes que alguém se ergue com desejo de poder, a guerra está posta. Na Torre de Babel, o Senhor vai e cria essa divisão de pensamento. Mas quando nós vamos para a ocasião escatológica, quando nós vamos para o Apocalipse, nós vamos ver que Deus vai autorizar com que o anticristo ele se levante com o poder. Ele se levanta vencendo e para vencer. Ele não tem todo o poder, mas ele tem um poder que dentro deste mundo impera de modo quase que absoluto. E é impressionante que escatologicamente, quando ele se ergue, todos os homens, a Escritura vão dizer, todos os homens, grandes e pequenos, ricos e pobres,
todos os homens, eles vão se unir em um propósito, que é a adoração à besta. Mas o que significa em si mesmo a adoração à besta? Eu já falei isso algumas vezes no Gama. A adoração à besta, ela está sempre voltada para a adoração ao próprio homem. A imagem da besta, tal como o número da besta, ela é imagem de homem, ela é número de homem. É o homem no princípio, é o homem no meio e é o homem no fim. Por isso que é 666. Quando você entende isso, você já tem uma percepção, os salvos no Senhor já tem uma percepção de como identificar claramente as uniões que acontecem em nome do anticristo, as uniões que acontecem segundo o espírito do anticristo. Toda união que acontece segundo o espírito do anticristo coloca o homem no centro, centraliza a figura do homem. E a igreja não, como eu falei para vocês no início, a igreja, ela está em unidade para que o Filho de Deus seja glorificado, e tão somente o Filho de Deus. Todas as vezes eu tenho um cuidado, eu tenho uma resistência muito grande a qualquer evangelho que coloque o homem no centro, porque qualquer evangelho que aponta para a vontade humana, que aponta para os desejos e para os sonhos humanos, qualquer canção que aponte para a vontade humana, para os desejos e para os sonhos humanos, está na verdade se desviando da vontade de Deus. No Cristosterona, quando nós nos reunimos lá, nós falávamos um pouco acerca de Cristo, que Cristo, quando ele vai ao deserto, ele estando há 40 dias sem comer e sem beber, ele sente fome, o seu corpo, ele passa a exigir dele o alimento. O sentir fome é ter as suas necessidades apontando para aquele lugar. E é sempre muito perigoso quando isso acontece, porque a gente começa a querer legitimar as nossas necessidades e os nossos interesses para entrar em um padrão de negociação com Deus, para que se cumpra a nossa vontade. Ali o diabo aparece para Jesus, Satanás aparece para ele e, vendo que ele está com fome, apresenta algo extremamente legítimo. Olha, se tu és o Filho de Deus, o que vocês são? Filhos de Deus e filhas de Deus? Opa! Que legal, né? Se tu és o Filho de Deus, isso eu sei que eu sou. É como ontem na pregação, na hora do batismo, né? A gente estava lá na presbiteriana e o irmão lá que estava pregando, ele fala com muita categoria. Ele disse que na hora do batismo, o próprio Deus diz, ele testemunha: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus sabia quem ele era, e a gente sabe, nós sabemos quem nós somos. Se tu és o Filho de Deus, ordene a estas pedras que elas se tornem pães. Exerça o poder. Mas Jesus, sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus. Pelo contrário, ele veio, ele esvaziando-se de si mesmo, ele toma a forma de homem, e como homem, ele vai se humilhando a si mesmo, e vai sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele sabia que o caminho não era atender aquelas necessidades que são extremamente legítimas. Se você tem uma necessidade instintiva, eu gosto muito das formigas. Imagina uma igreja de formigas, né? A gente deixa ali um bolinho de fora,
E aí eles acham aquele bolo de chocolate, elas acham, lá em casa, minha esposa, ela decretou a Terceira Guerra Mundial contra as formigas, né? Minha casa ficou infestada de formiga uma época. E aí decretou uma guerra, saía lá fora, entendeu? Ela tentou, não era louvando não, era com aquele negócio disparando veneno. Era um negócio assim absurdo. Mas era impressionante que quando as formigas achavam aquele bolo, aí uma ia contando para a outra: olha, eu tenho uma boa nova, um evangelho para você. Tem um bolo ali saboroso. E aí uma vai contando para a outra, vai, estão todas reunidas. Oh, o grande bolo. E elas estão todas felizes, e aí junta aquilo todo. Estão reunidas instintivamente, a partir da necessidade delas. Estão reunidas instintivamente para atender uma necessidade delas. A igreja não é isso, e Cristo nos demonstra que a igreja não é isso. A igreja não está unida para atendimento às suas necessidades, das suas necessidades, não. Este não é o principal objetivo da igreja. A igreja não é formiga. A igreja, ela não se reúne para barganhar por conta das suas necessidades. Quando isso acontece, nós não estamos diante de igreja. Porque quando isso acontece, as barganhas com Deus, elas são sucessivas umas atrás das outras. É quando eu viro para Deus e falo: Senhor, eu vou ser fiel a Ti, para o Senhor me prosperar. Eu vou ser fiel a Ti, para o Senhor me abençoar. Eu vou ser fiel a Ti, para o Senhor me dar aquele bom emprego. Ah, Jesus, quem já não fez essa promessa? Quando eu passar naquele concurso, o meu primeiro salário. Quem já fez essa promessa aí? Quem já? Fala sério. O meu primeiro salário será teu. Entendeu? E a gente começa a entrar em cima das nossas necessidades. A gente começa a adentrar de modo egoísta nessa barganha e nessa troca. Isso é união. Quando uma igreja se reúne dessa forma, é união pelo poder. Jesus, Ele tinha poder para transformar a pedra em pão. Tinha. Jesus acalma a tempestade, transforma a água em vinho. Jesus, Ele anda sobre as águas. Jesus faz leproso ficar limpo, chama morto para fora da cova. Jesus tem poder para isso. O poder da palavra, que fez todas as coisas serem criadas da forma que elas foram criadas, foi poder. Foi pela palavra, foi no dizer: haja luz, e faça-se assim, e faça-se daquela forma, e faça-se daquele outro jeito. Jesus ia só mandando. Agora, na hora da criação do homem, Ele não diz: faça-se assim. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Porque o homem, ele não foi criado, apesar dele ter sido criado para dominar sobre os peixes do céu. Sobre os peixes do céu, estou ficando doido. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais, sobre todas as plantas, para o domínio sobre este mundo, e um domínio em total harmonia, reconciliado com as coisas que haviam sido criadas. Apesar de o homem ter sido criado com este propósito, nunca foi criado para um domínio de imposição, mas um domínio de cuidado, um domínio de mordomia, de administração, um domínio de zelo. Jesus, quando olha para Satanás no deserto, Ele não exerce poder contra Satanás. Ele exerce autoridade. Poder, até o diabo tem, para se transfigurar, muitas das vezes em anjo de luz, para nos enganar. Poder o anticristo vai ter,
Poder o Trump tem. Poder o Elon Musk tem. Poder o nosso carequinha favorito do STF tem. Todos estes têm. Mas autoridade, isso foi entregue somente para o Filho de Deus. Agora eu quero te dizer, você se torna um com Cristo a partir do momento que você passa a cumprir o teu propósito. A partir do momento que você recebe a Ele como seu Salvador, você ao mesmo tempo é conectado a este corpo. Sendo conectado a este corpo, você também é revestido dessa autoridade. Você também é revestido dessa autoridade. Eu não estou falando de poder, eu estou falando de autoridade, de dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você é revestido dessa autoridade de sujeitar as suas necessidades instintivas, de deixar de ser uma formiguinha que nasce a partir do poder de Deus e de se tornar um homem que nasce a partir das mãos de Deus, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão nos preparou para elas. Este é o propósito principal da igreja. A união pelo poder faz com que determinado grupo se conecte à consciência daquela coletividade ou à ideologia daquela coletividade. A união por poder sempre vai fazer um monte de gente unido dentro de uma determinada ideologia. Vários movimentos sociais atuais são desse jeito. Dentre eles o cristianismo. O cristianismo, diversas vezes e em diversas manifestações que nós vemos nos ajuntamentos evangélicos, nós vemos que ali, na verdade, não é uma consciência de unidade para a glória de Deus, mas é uma consciência de união para receber algumas vantagens ou para de alguma forma atender a algumas necessidades. Eu quero que você entenda o seguinte: isso é mais ou menos da seguinte forma. Quem aqui já orou para casar quando não era casado? Quem orou para casar? Eu orei para casar, gente. Pelo amor de Deus, vocês não estão orando. Quem é solteiro aqui? Vocês estão orando para casar? Não, eu quero ser solteiro. Gente, tira isso da sua boca, a não ser que você tenha isso como convicção pessoal. Mas eu orei para casar, e Deus sabe quanto eu orei para casar. A oração do marido, né, é engraçada para casar, não é? Ele normalmente, ele fala: Senhor, eu quero uma mulher convertida, uma mulher de Deus. Mas não é convertida a Deus, é convertida a Ele, cara. É ou não é? Quero uma mulher convertida, uma mulher submissa. A religião, o espírito da religião, ele segue o mesmo rito. O religiosismo, a falsa religião, segue o mesmo rito. Você normalmente tem que se converter às ideias e às liturgias daquela comunidade específica. Nós vimos isso entre os discípulos de Jesus. Eles estavam ali e falavam: ó Senhor, tem um povo ali expulsando o demônio no teu nome. Cara, isso é inadmissível, cara. Pelo amor de Deus, curando enfermo no teu nome, e ele não está aqui conosco, ele não faz parte da nossa galera, ele não é da ICAD.
ele não é crente. Note que esse tipo de união específica, ela não é para a glória de Deus, ela é normalmente por poder, por mais que ela se apresente de modo piedoso. Paulo ele vai falar, muitos homens nos últimos dias, eles teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia desta. Tem aparência de piedade, parece que é tudo maravilhoso, mas na verdade, o que as igrejas normalmente querem, é que as pessoas se convertam à liturgia daquela congregação. Não, mas tem que ser de acordo com o que nós somos aqui. Há muito tempo atrás, há uns 17, 18 anos, eu li um livro, que era O Apóstolo dos Pés Sangrentos, já falei isso inúmeras vezes. E era engraçado que aquele rapaz, quando ele é tomado, que ele é visitado pelo próprio Cristo, tal como aconteceu com Paulo, a conversão dele é muito parecida com Paulo. E eu creio que Paulos ainda se manifestam em dias como os nossos. E aquele rapaz, ele guarda consigo os 4 evangelhos, ele guarda sempre no peito, que ele vai fazendo a leitura, e ele sai evangelizando. Mas aí, ele nas montanhas do Tibete, na região da Ásia, ele vai pregando, sobe montanhas, se coloca em perigos, ele vai para os lugares mais frios e desertos. Quando certa vez ele passa pela aldeia, e essa conversão acontece, sabe com que idade? Ele tinha 17 anos. É expulso da sua família e sai evangelizando um monte de gente pela Ásia. Se veste como um monge, e aí todo mundo recepciona ele como monge, mas ele não era um monge budista, ele leva evangelho para as pessoas. E aí esse cara, quando ele passa na sua aldeia, vários anos depois, e o pai dele fica sabendo que ele passou por lá, o pai dele vai correndo para tentar encontrar o filho dele, só encontra os rastros do filho dele, porque ele caminhava tanto, e ele, para se fazer de monge budista, ele não calçava sapatos, então ele caminhava descalços, e ele caminhava tanto que os seus pés sangravam. O pai dele só vê os rastros de sangue dos seus pés. Por isso o livro é O Apóstolo dos Pés Sangrentos. E esse rapaz, a igreja presbiteriana da região da Índia, porque a Inglaterra, ela está muito forte. Naquela época o Império Inglês a Índia era colônia do Império Inglês. Pega aquele rapaz e tenta levá-lo para dentro do seminário presbiteriano. Aí ele não fica lá 2 meses. Ele fala, isso daqui não é para mim. Isso daqui não é para mim. Porque eles queriam convertê-lo ao presbiterianismo. Eles queriam convertê-lo àquela religião, àquela liturgia específica, mas ele não cabia ali. Porque a liturgia, ela, querendo ou não, ela sempre vai querer de alguma forma se revestir de poder. Ela sempre vai querer trazer as pessoas para se tornarem o que elas querem, são containers da fé. O religiosismo, e meu cunhado há pouco tempo virou para mim e falou, Jordani, na sua igreja vocês não têm religiosidade. Eu falei, como não? Todo lugar que eu vou, todo ajuntamento de cristãos tem algum tipo de religiosismo, todo. Tem uns que estão de parabéns, eles conseguem ser muito mais profissionais nisso, mas tem uns que conseguem ser mais brandos, mas todos nós estamos sujeitos a isso. Essa unidade, ela se diferencia disso. Essa unidade não é para que cada órgão, cada membro que faz parte desse corpo esteja se sujeitando a uma determinada religião, a uma determinada liturgia, ainda que se diga que essa liturgia é cristã, mas não, a sujeição sempre é a Deus e unicamente a Deus.
Para ter uma ideia, vocês acham que Deus, em todas as suas virtudes, sendo absoluto em virtude, vocês acham que Deus é leal? O que vocês acham? Existe lealdade em Deus? O que existe em Deus? Olha lá, o pastor sabe. Fidelidade que existe em Deus. Cara, lealdade é totalmente diferente de fidelidade. Um homem extremamente leal, ele pode seguir um maluco muito louco, tipo um Hitler, e o cara vai fazer tudo de errado, mas ainda assim, diante de todos os erros deste homem, diante de toda a loucura deste homem, ainda assim, aquele cara vai se manter firme. Você acha que Deus é leal aos teus caprichos? Você acha que Deus é leal aos teus sonhos egoístas? Você acha que Deus é leal a você? Deus nunca foi leal a você, e Ele nunca te prometeu lealdade. Ele nunca te prometeu lealdade, nunca, em absoluto. A lealdade significa você abrir mão de princípios referenciais na própria verdade, para que você se adeque àquela figura imperfeita. Deus, Ele nunca vai se adequar à nossa imperfeição. Em outras palavras, somos nós que devemos nos sujeitar a Deus. E a partir do momento que nós nos sujeitamos a Deus, a consequência é a resistência ao espírito do diabo, que muitas das vezes se manifesta como religião. Tal como no deserto, diga a estas pedras. Ele utiliza a palavra de Deus em diversos momentos, como um significado da religião, para que Jesus caísse na ladainha do diabo. Mas a autoridade lhe vence, por fim dizendo: para trás de mim, Satanás. Por fim, o diabo é vencido, não por poder, mas por autoridade. A autoridade te faz conhecido diante de Deus. Conhecido diante de Deus. O poder não te faz, porque naquele dia muitos chegarão: mas Senhor, em teu nome nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, eu cantei bonito, eu preguei nessa igreja que todo mundo ficou: meu Deus, em teu nome eu fiz isso e fiz aquilo. E Jesus dirá: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. A autoridade, pelo contrário, te faz conhecido. Você se torna identificável. As funções são múltiplas do corpo. Se eu pegar uma célula da minha mão, uma célula do meu olho, uma célula da minha boca, uma célula do meu cabelo, uma célula do meu joelho e uma célula da planta do meu pé, e aí eu mando para um exame de DNA, vai sair o DNA de 5 pessoas diferentes? Não. Por que não? Porque é uma pessoa. Vós sois o corpo de Cristo. Tem gente aqui que é pé, o pé tem que sustentar muito mais coisa. Tem gente aqui que é mão, tem gente aqui que são olhos, tem gente aqui que é boca, tem gente aqui que é ouvido, tem gente aqui que é olfato. Olha, essas irmãzinhas da revelação, né? Isso não está me cheirando bem. Isso não está me cheirando bem, tem alguma coisa nisso aqui. Espera aí. E aí você fica até com medo do culto Kodak, né? Vai ter revelação. Porque você sabe: poxa, eu estou sempre em pecado, meu Deus do céu, hoje não. Mas que eu estou falando para vocês que cada um na sua função. Entretanto, todos são o mesmo corpo. E quando você entende isso, você entende também que esta unidade, esta
divisão de funções, ela existe para quê? Para o aperfeiçoamento, para o caminhar aperfeiçoado daquela igreja, da igreja de Cristo. Uma criança que ainda não está totalmente desenvolvida, ali foi apresentada a filha do Renato e da Tamires. Chega para a neném e fala: vai lá no pastor Jordani e diz oi para ele. Ela vai fazer isso agora? Se vocês mandarem ela vir aqui sozinha, ela vai vir aqui? Por quê? Porque ainda é uma criança, porque ainda é um bebê, porque ainda não se desenvolveu e não se aperfeiçoou. Uma criança, nesse sentido, ela está em completo estado de vulnerabilidade. Se vocês não vigiarem, dentro dessa igreja tiver uma Nazaré Tedesco, meu Deus do céu, virou novela. E nessa escada ali, eu vejo aquela escada é perfeita para Nazaré Tedesco empurrar assim a pessoa morrer. Matava todo mundo da escada daquela casa. Entendeu? Porque a criança está em total estágio de vulnerabilidade. Enquanto uma criança não se aperfeiçoou, não foi edificada no sentido de se desenvolver, para que ela possa ter autonomia, ela vive em total vulnerabilidade. É por isso que Paulo diz: para que não sejais crianças, meninos inconstantes, levados por toda onda teológica e de lá para cá, por todo vento de doutrina. Muitas igrejas hoje não têm adultos maduros lá dentro, tem um monte de gente que vive sendo levado por toda fonte de doutrina. Uma característica muito clara numa criança é que ela não tem controle emocional, ela não tem controle emocional sobre si. E normalmente, quando pega assim uma idade que já tem um pouquinho de consciência, tem medo de ficar adulto. A maioria das crianças, eu tinha ali entre 4 e 5 anos, minha mãe começou a falar que quando a gente ficasse adulto, eu ia ter que me apresentar no exército, e aí eu ia ter que servir. Eu pensei: eu vou ficar longe da senhora, ai meu Deus. Comecei a chorar, minha mãe não deve lembrar disso não, mas comecei a chorar, e ela tentando ali me acalentar, foi contar para mim, para me encher de orgulho: você vai ser um soldado, rapaz. E não sei, ai meu Deus do céu, eu vou morrer, ficar longe da mamãe. Era o desespero de uma criança que morre de medo de amadurecer. E muitas igrejas hoje estão lotados de crianças extremamente emocionadas, que não têm sequer controle emocional, e muito mais do que isso, são reféns de um emocionalismo barato que eles chamam de mover do Espírito, e que não tem nada de mover do Espírito, porque ainda são nutridas por dúvidas que eu vou dizer para vocês, já estão completamente exauridas, respondidas por meio do Evangelho. Ah, mas eu vou lá, eu sou dependente do que eu sinto. Criança é totalmente desse jeito, é totalmente dependente do sentimento, é o acolhimento da mãe, é o calor da mãe, é o cheiro. Isso traz um monte de coisas. E tem algumas pessoas que, quando nós vamos levar o evangelho de amadurecimento, entendam isso, quando você leva o evangelho de amadurecimento, existe uma resistência enorme para se amadurecer. Está na moda, né? A nostalgia de quando era criança, o cara mostrando na geladeira a vida de adulto, e o cara fica lá cheio de lamentos por causa da vida de adulto. Pelo amor de Deus, não existe situação mais frouxa do que adulto com nostalgia de quando era criança, nostalgia dolorosa de quando era criança. É ridículo, é ridículo. Quando eu era menino, eu falava como menino, andava como menino, precisava a minha mãe pegar de um lado do outro e ir me levando. Eu me recordo, tem uma cicatriz aqui na testa, que foi a gente voltando de um culto numa terça-feira, um culto de ensino.
Tá minha mãe e o Johnny, um segurando uma mão, outra na outra. Eu falei, eu estou com sono, eles estão me guiando. Fechei os olhos, eu estava com tanto sono, eu vou dormindo. Eles segurando na mão de um lado e do outro. Só que tinha um poste no meio do caminho. Pô! Acordei na hora. Entendeu? Pô, tinha um poste no meio do caminho. Criança precisa ser conduzida para um lado e para o outro. Criança faz as suas próprias vontades? Nunca. Criança, nunca. E nós também não, nesse sentido. Mas a criança, ela vive em estágio de total vulnerabilidade. A vulnerabilidade emocional, a vulnerabilidade física, a vulnerabilidade de carência. Todo crente que ainda não amadureceu é carente, extremamente carente. Vocês já viram crente que depende em tudo do seu pastor? Já viram? Gente, eu já vi igrejas onde o povo vai ficando completamente igual aos outros. O cara passa a falar igual o pastor dele. Se tem uma pastora, de repente o corte de cabelo muda para igual da pastora. Aí comprou uma roupa, muda a roupa e tudo. Gente do céu, isso é um evangelho totalmente infantil. Nós, nas nossas funções, mão não quer ser pé, mão não quer ser boca, olho não quer ser ouvido. Nada disso vem acontecendo. Já vamos terminar, amém, amados? Mas o que eu quero lhes dizer é que a criança é dependente disso. A criança, ela não fica, ela não tem, ela sempre está nesse estado de vulnerabilidade e na dependência de que alguém lhe carregue para um lado e para o outro. Paulo estava falando desse sentido. Apareceu uma teologia nova, meu Deus do céu, apareceu agora uma visão nova, apareceu agora um novo grupo, e agora eles fazem assim, assim, assim. E eu não vou lhes contar como é isso não, porque junta ali, sei lá, um monte de homem, e eles vão fazer isso ou vão fazer aquilo, mas só se você passar pela experiência para você entender. Meu Deus, onde estão os homens que não precisam de um clube do bolinha para se fortalecer? Nós precisamos sim de unidade, mas a gente entende que nós somos homens maduros. A unidade não descarta a existência das diferentes funções de cada um. Antes, cada função tem um objetivo, a edificação do corpo de Cristo. O que significa a palavra edificação? Edificação de um prédio é a construção deste, no caso do corpo, representa o crescimento e amadurecimento deste corpo. Por isso, no verso 14, o grande objetivo desse desenvolvimento é esse amadurecimento. É sair deste estado de vulnerabilidade, é aprender a andar como adulto. E o corpo, ele depende dessa unidade para caminhar bem. Você sabe por que a igreja, tantas vezes ela não caminha bem? Porque ela deixou de estar unida. Deixou de estar unida em cada uma das suas funções. Minha irmã, olha para cá. Às vezes a tua função ministerial, ainda que você participe dessa congregação, não é uma obra missionária grandiosa, mas é uma obra muito maior, que é a boa criação dos teus filhos. Você está entendendo isso? Que é o bom conselho a algumas jovens. Você fica aí pensando, tendo, sei lá, alguns flashes de grandeza. Não. Mão, não queira ser olho, não queira ser ouvido e não queira ser boca. Compreenda-se no teu ministério familiar, no teu ministério de orientação dos teus filhos, dos teus netos. Compreenda-se assim que você vai ver o desenvolvimento deste corpo acontecendo, para a glória de quem?
de Deus, de Cristo, para a glorificação de Cristo. A vida adulta, ela requer as responsabilidades adultas. Um adulto, ele vive pedindo as coisas, só se for um pedinte. Você aqui, você fica toda hora, me dá isso, me dá aquilo. Quem aqui é desse jeito? Eu gosto muito do meu Tinelino, que uma vez ele virou para mim e falou: Jordani, eu não nasci com coragem para pedir, então eu vou trabalhar. Sabedoria, né? Eu não nasci com coragem para pedir, então eu vou trabalhar. Você consegue discernir muito bem uma criança de um adulto pelo tanto que essa pessoa pede e pelo pouco que essa pessoa faz, pelo tanto que essa pessoa demanda e pelo pouco que essa pessoa tem de ação. Na igreja, o que tem de gente que só pede, e quando não recebe ainda fica birrento. Não é desse jeito? O que tem de pessoa que fica só o tempo todo, meu irmão, eu vou te dar um conselho. Não é que você tem que parar de pedir ajuda a Deus, não, mas para um pouquinho e comece a ser um ajudador ao invés de um ajudado. Comece a se envolver com o reino para fazer, para orientar, para cuidar, para servir, ao invés de ser servido. Porque a vida de criança, ela tem esse lado bom. Você tem comida, tem bebida, as contas você não precisa pagar nenhuma. A vida de adulto não, ela chama as responsabilidades de adulto. E você foi chamado para as responsabilidades de adulto. Você foi chamado para as responsabilidades de adulto. Entendido isso? Uma criança, ela depende das experiências emocionais, você não. Você não depende de experiência emocional. Você não vive guiado pelas suas emoções. A igreja imatura, como eu disse, ela se relaciona com Deus, ou por necessidade, ou por interesse emocional. A igreja imatura, já a dimensão do Espírito, nós estamos falando que é uma igreja que ela é uma manifestação da vontade de Deus, que testifica dentro do teu coração, inclinando a tua intenção para a vontade de Deus. E a vontade de Deus que normalmente é te contrariar. A vontade de Deus que normalmente é dizer: eu não gosto de fazer isso, mas eu faço porque deve ser feito. Quem acorda aqui às 5 da manhã para trabalhar? Quem acorda aí às 4, às 3, vamos às 6, olha lá, então às 3 da manhã, por isso que está ali morrendo de sono. 5, você faz isso, você acorda já super feliz da vida, ou você faz porque tem que ser feito? O adulto, ele faz o que tem que ser feito. Fiquemos de pé. O adulto não busca os seus próprios interesses. Uma igreja que não vive para atender suas necessidades e nem buscar os seus próprios interesses, parece uma igreja de acordo com 1 Coríntios 13, de acordo com o amor. Essa igreja, quando ela amadurece, ela deixa as coisas de menino. E Cade, em nome de Jesus, deixemos as coisas de meninos. Deixemos as inseguranças de menino. Eu estou com medo de ir ali, papai. Não. Você vai. Mas o senhor sabe que eu não sou ainda perfeitinho. Não, você está sendo aperfeiçoado. Mas você vai.
Você não utiliza a tua imperfeição como justificativa, porque existe um interesse maior do que a tua sensação de imperfeição. Você não é guiado por sensações. Você entende que você existe para fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito, igreja? Mateus 28, versos 19 e 20. Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar o que eu vos tenho ensinado. Igreja, ICAD, a gente já está maduro o suficiente. Está na hora da gente caçar um emprego, fazer como Jesus, que deixou a casa de papai e foi enfrentar o seu ministério. Chegou a hora de fazermos isso. Chegou a hora de exercermos isso, não com poder, mas com que? Autoridade. Deu-lhes a autoridade de serem chamados filhos de Deus. Vocês são esse corpo, totalmente ligado, ajustado. Nós somos este corpo, totalmente vinculado. A perna esquerda, quando está na frente, a direita tem que estar atrás. E não há ciúme da perna direita com a esquerda, porque é um único corpo. Ah, mas a perna esquerda vai chegar na minha frente. Não existe ciúme da ICAD Gama com a ICAD do Gama, se aqui for a perna esquerda e lá for a perna direita. Ou o contrário, né? Que tem gente que não gosta de ser do lado esquerdo de jeito nenhum. Entendam isso. Em toda manifestação de poder nasce ciúme, porfia, dissensão, nasce inveja, nasce isso tudo. Entre nós não. Se eu vir este ministério aqui da ICAD Novo Gama, com 300 pessoas não cabendo, gente aqui tendo que fazer 2 cultos. Lá na ICAD Gama a gente pode estar com 40 pessoas, mas o coração vai estar pulsando de alegria. Porque nós somos um. Nós somos um. Não existe espírito de competição. Ah, mas ali tem gente que faz isso melhor. Não existe isso entre a gente. Nós somos um. Não existe esse negócio de, ah, mas ali ele entende melhor de teologia, entende melhor. Para com isso. Vai e faça. Cumpra a tua função em nome de Jesus. Uma das características desse amor que nos faz homens, que nos faz agora deixar as coisas de meninos, é que este amor lança fora todo medo. Você está cheio de esperança, ou seja, você não tem expectativa do que vai acontecer, mas você sabe das coisas que já foram seladas nele para acontecer. Você vive debaixo disso, dessa consciência. E agora, sem medo, você simplesmente vai fazer. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos. Nós te engrandecemos, porque só o Senhor, para pegar tanta diversidade, conseguir unir tantas funções diferentes, funções neurológicas, funções nefrológicas, funções nevrálgicas, funções de visão, funções de paladar, função de olfato, função de audição, função de tato, tantas funções, função de equilíbrio, unir tudo isso e com o mesmo DNA
desenhar um corpo único, onde o Senhor é a cabeça. Só o Senhor para pegar tanta gente de todas as cores, de todos os tamanhos, e transformar em um único ser, para um propósito onde não há inveja, não há ciúme, para um propósito onde não há dissensão, onde não há porfias, não há brigas, onde não há nada disso. Só o Senhor para conseguir unificar um corpo em ti, para que o Filho seja glorificado. E uma vez que o Filho é glorificado, o Pai é glorificado no Filho. E tudo vai acontecendo não para a glória da igreja, porque a glória da igreja é tirar a sua coroa e colocar diante daquele único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Só a igreja pode se entregar assim, não como devoção, mas como consciência de ser, não como credo, não tendo Cristo como ídolo, mas tendo Cristo como sendo aquele a quem Ele está conectado. Ó Senhor, que o Senhor traga sobre esta congregação, sobre estas congregações, sobre o teu povo, não só aqui na ICAD, mas em todos os lugares, esta consciência de que quando nós falamos sob a autoridade de Cristo, de sorte que é Cristo que fala, de sorte que é Cristo que ajuda, de sorte que é Cristo que cuida, de sorte que é Cristo que faz, porque é Cristo em nós, esperança da glória. Nós te agradecemos, Senhor, por essa festa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastores.